Nós vamos agora trazer mais detalhes desta publicação e para analisar estes dados que acabaram de ser divulgados do PIB, chamo agora ao nosso estúdio Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Destaques dessa publicação, 1,4% de crescimento, já dentro das expectativas amplamente esperado. O resultado é muito positivo. Na verdade, o mercado e nós, economistas, esperávamos que nesse primeiro trimestre já haveria uma desaceleração. Entendi. Porque a política monetária está extremamente contracionista, o resultado em termos de crédito, de demanda, deveria já ter arrefecido. Isso não aconteceu, o que é positivo, porque significa que a economia mostra uma certa resiliência. Agora, a abertura evidencia, como você estava mostrando, do lado da oferta, um peso muito grande para agronegócio, né, para o setor agro, a indústria com um desempenho muito ruim e os serviços também. Então, isso já é um prenúncio de que ao longo desse ano a economia deve desacelerar. Até porque é o que o Banco Central espera, a partir das decisões que ele vem tomando para a taxa de juros, para conseguir que as expectativas de inflação convirjam para a meta em algum momento. Perfeito. Agora, um destaque que eu gostaria de trazer pela ótica da despesa, a gente olhando para o outro lado, o Felipe saltou, que é justamente a formação bruta de capital fixo, 3,1% de crescimento. Se a gente pega os dados anualizados da formação bruta de capital, está para cima de 9% quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado. Crescimento, segundo o IBGE, de importação, destaque para importação de plataforma petrolífera e da produção interna de bens de capital em conjunto com o desempenho positivo de construção e do desenvolvimento de software. Este é um ponto positivo que a gente pode trazer aqui dessa publicação, um investimento crescendo no Brasil mais do que nos trimestres anteriores. A formação bruta de capital fixo é um indicador importante, né? Porque, na verdade, é o investimento total da economia. E esse crescimento que a gente vê no trimestre ainda é muito forte. Ele tem a ver com o fato de a gente ter tido um desempenho nos 2 últimos anos muito positivo para diferentes setores da atividade e a reação disso foi um crescimento dos investimentos. A demanda como um todo, o consumo das famílias também está aumentando. Então, isso reflete uma certa saúde, né, da economia brasileira, uma boa condição da economia brasileira, e a questão é o quanto isso continua ou não continua, né? A gente tem tido nos últimos anos um crescimento acima do que os economistas projetam, e o que se especula é que eventualmente o PIB potencial seja até maior do que as estimativas que a gente fazia antes. A própria Moody's, no relatório, quando ela elevou a nota do Brasil recentemente, há cerca de um ano, ela destaca esse ponto, né, que o PIB potencial provavelmente está mais alto do que os especialistas projetavam. Perfeito. E agora eu queria trazer uma apresentação na nossa tela, continuando essa apresentação do IBGE, que é o acumulado, 3,5% de crescimento contra os 4 trimestres imediatamente anteriores. A gente vê que a agropecuária saltou, apesar do resultado muito positivo neste primeiro tri, quando a gente olha para trás, ela não tem uma expressividade tão grande, 1,8%. E aí a gente vê a força da indústria, dos serviços, do valor adicionado do PIB e também destes impostos sobre produtos, estão bem altos ali. A gente destaca, claro, indústria e serviços do lado da produção. A gente já viu, você menciona que a gente esperava talvez uma desaceleração. Nos resultados que a gente recebeu trimestrais na margem, nós temos ali resultados menores, 0,3, 0,1, até a produção com uma queda de 0,1%. Na tua avaliação, a gente ainda não vê essa desaceleração, esse desaquecimento da economia no primeiro trimestre, quando a gente olha para trás e projetando o que pode acontecer a partir de agora. Os dados estão muito fortes ainda. Entendi. Provavelmente, quando a gente olha a produção industrial mensal, a pesquisa mensal do comércio, o IBCBR, que é um indicador também do Banco Central, todos eles ainda estão mostrando uma temperatura no termômetro que é relativamente elevada. Não tem uma cara de desaceleração forte, né, como a gente já esperava que fosse acontecer nesse início de 2025. Agora, a tendência é que ao longo dos meses, provavelmente já deve estar acontecendo agora em maio, junho, deva acontecer essa desaceleração, porque a política monetária está bastante restritiva e isso produz um desestímulo ao crédito, ao consumo, ao investimento, portanto, deve haver um impacto, né? Sobre o que você falava do agronegócio, de fato, ele tem apresentado taxas de crescimento importantes, né?
Mas a economia brasileira é uma economia de serviços, né? A indústria é o setor que está cambaleando, consegue ter alguma recuperação vez ou outra, mas o agronegócio tem uma vantagem comparativa muito grande, que é o excesso de benefícios que ele tem, subsídios, plano safra. Se você olhar no orçamento, os penduricalhos todos que o setor tem, é até impressionante que ele não tem um desempenho melhor ainda do que esse que apresenta, né? Dado o custo que ele representa para o erário, para o orçamento público. E também, né, é preciso destacar que esses benefícios, esses incentivos, não são de hoje, né? Vêm de muito tempo. Perfeito. Eu, por exemplo, quando a gente olha da ótica da demanda, a gente fala que é uma economia de serviços. A gente olha, por exemplo, para o consumo das famílias e o consumo do governo na nossa tela. Vou até puxar um pouquinho para cima aí para quem está nos assistindo de casa conseguir enxergar. O resultado deste trimestre é o azul mais forte. E os resultados mais apagados anteriores são dos trimestres anteriores. O consumo das famílias voltou a dar uma surpreendida, subiu um pouquinho, 1 ponto percentual, revertendo o resultado negativo que a gente tinha no último trimestre, afinal. A gente teve uma queda e agora uma alta, basicamente o consumo mantendo-se ainda muito forte. Agora o consumo do governo deu uma desacelerada, saltou. São duas variáveis importantes, né? O consumo do governo, já desde meados do ano passado, o governo tem feito um esforço de melhorar o resultado fiscal. Tanto que em 2023 você teve um déficit de quase 2,5% do PIB e em 2024 esse déficit caiu para 0,5% do PIB. Então isso fez um efeito e ainda tem feito, né? O governo está segurando, na medida em que consegue, né, os gastos públicos. No início desse ano o orçamento não estava aprovado, então o ritmo de gastos foi bastante contido também. Quando você olha, por exemplo, o acumulado de janeiro a abril, que saiu ontem, o dado do Tesouro, houve uma contenção, houve queda real dos gastos no primeiro quadrimestre. E do lado do consumo das famílias, o governo também conseguiu, ao longo desses 2 anos e do fim do ano passado para cá, algumas medidas que tiveram impacto sobre isso também. A renda disponível das famílias, por exemplo, a questão do consignado, as renegociações de dívidas, os programas que, de alguma maneira, vão impactando o crédito para alguns grupos importantes da sociedade, né? O que a gente trouxe recente, o crédito consignado para trabalhadores CLTistas, pelo programa Crédito do Trabalhador, já está com mais de 40 bilhões de reais cedidos em crédito. E de todo o crédito consignado, a gente junta também os aposentados, pensionistas e os funcionários públicos, dá mais de 700 bilhões de reais em crédito aí para esse setor. É o topo histórico depois da iniciativa do governo para facilitar o crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Consumo das famílias ainda, Salto, eu queria destacar, por exemplo, o que o IBGE coloca aqui como um ponto crucial, que são os programas de transferência de renda às famílias, no caso a gente falou bastante sobre isso, e o crescimento nominal de 11,7% no saldo de operações de crédito do sistema financeiro. A gente viu uma demanda por crédito desde o final do ano passado bastante forte. Agora pareceu dar sinais neste segundo trimestre de desaceleração, o que pode ser um indicativo de que o PIB ele deu uma desaquecida a partir de agora. As concessões de crédito estão muito fortes ainda, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, né? A medida do IOF que o governo tomou recentemente, que está em vigor já, deve dar uma arrefecida, principalmente para a pessoa jurídica, né? Por outro lado, você tem essa medida do consignado que a gente estava comentando, que permite a troca de dívida cara por dívida barata. Isso também é importante para sustentar um pouco o crédito. Mas a tendência geral, se a gente sabe alguma coisa de economia, é que essa taxa de juros astronômica vai fazer o seu efeito em algum momento. Eu tenho uma hipótese de que, como eu estava falando antes, provavelmente o PIB potencial é maior do que a gente estima. Isso pode ter a ver com a pandemia, que retirou capacidade produtiva de todos os países, e depois, na volta desse processo, talvez a gente ainda esteja vivenciando isso, os países recuperaram capacidade de produzir. Isso permite que você cresça um pouco mais sem gerar tantas pressões inflacionárias. Mas a meta de inflação está sendo descumprida. Ora, mas quando você observa a inflação, há uma certa convergência para patamares menores até o final do ano que vem. E também tem uma discussão que não cabe entrar agora, mas é da tempestividade de, em algum momento, né, você discutir alterações dessa meta que é bastante apertada no caso do Brasil, que é o 3%. Então, isso para dizer que a inflação
ela tem alguns componentes de pressão, serviços principalmente, etc., mas não é uma situação de descontrole, longe disso, né? A gente tem garantido as condições de estabilidade, de preços e tudo, e ao mesmo tempo a economia está crescendo mais. A única explicação razoável para isso é que o PIB potencial é provavelmente maior do que a gente estimava. Perfeito. Eu queria até destacar isso aqui, Salto, que é a taxa de investimento, a taxa de poupança brasileira de 2000 até 2025. Essas séries, lembrando, compilando sempre os primeiros trimestres. Este é o resultado só do primeiro trimestre e não do quarto trimestre do ano passado. Eu vi uma alta aqui na taxa de poupança brasileira de 15,5 para 16,3, que é a taxa azul. E a taxa laranja, eu ia falar vermelha, mas eu estou meio daltônico aqui. A taxa laranja é da formação bruta de capital fixo, que é todo este investimento brasileiro. Deu uma acordada do ano passado para este? É uma melhora estrutural, talvez, da economia? Eu não apostaria que é uma melhora estrutural, porque para o investimento aumentar permanentemente, você tem que ter mudanças estruturais, né? Então, a produtividade tem que aumentar, as exportações líquidas, as decisões do governo que tem a ver com investimentos de infraestrutura também, mas a poupança e o investimento eles são uma identidade contábil do ponto de vista macroeconômico. Então, quanto maior a poupança, quanto maior a renda disponível, né, maior tende a ser o investimento ao longo do tempo. A taxa de investimento do Brasil ainda é muito baixa, mas é positivo que no curto prazo ela tenha reagido, né? E esse é o destaque negativo que eu queria trazer, talvez, dessa publicação, que é a comparação trimestre a trimestre, começo de ano de 2024 contra começo de ano de 2025, crescimento das exportações de 1,2% e as importações de bens e serviços saltou 14% de alta em um ano. A gente já havia comentado essa disparidade entre as importações e as exportações no quarto trimestre do ano passado, quando o senhor também estava aqui comentando a publicação do PIB. Mas essa relação continua quando a gente compara anualmente aqui esses resultados. Isso é mais uma evidência que a economia está aquecida, porque quando você cresce, como a gente cresce muito com poupança externa, então as importações crescem bastante, você importa muito, né? Então, essa evidência aí do descompasso entre o ritmo das exportações e das importações também é reflexo dessa dinâmica de crescimento e provavelmente sinaliza também que a gente ainda está com a economia bem forte nesse primeiro trimestre. Perfeito. É a atenção total voltada ao PIB, a reação, por exemplo, dos agentes de mercado. Isso dá mais clareza ou menos clareza, Salto, para a tomada de decisão de política monetária a partir de agora? A gente estava esperando um dado, um hard data, um dado forte, um dado aqui puro de estatística, o dado oficial do IBGE, sem aquela alta frequência de dados auxiliares. Como é que a publicação do PIB do primeiro trimestre de 2025 nos auxilia a entender o que está acontecendo com a economia? Bom, o Banco Central ele tem que levar em conta diversos fatores, né? O cenário externo, as condições de demanda e oferta da economia doméstica, as pressões que vêm do gasto do governo também, que de certo modo estão embutidas no resultado das contas nacionais, do PIB. Então, quando olha o conjunto da ópera, a economia está ainda pressionada. O hiato do produto, que é a diferença entre o PIB observado e o PIB potencial, ele está bastante pressionado. Quer dizer, não parece haver uma ociosidade na economia que leve a uma crença de que vai haver uma desaceleração forte nos preços, ou seja, uma queda da inflação. Então, é quanto a isso que o Banco Central fica atento e monitorando. Ele, possivelmente, pelo nosso cenário na Warren, deve encerrar o ciclo de alta da Selic. A gente já tem uma taxa de juros de 14,75%, que é a meta Selic, que representa um juro real de mais de 9%. A taxa neutra de juros é em torno de 4,5% a 5%, que é aquela taxa que, para quem está nos ouvindo, acima dela você tem uma política contracionista e abaixo dela uma política expansionista. Então, nós estamos com 9% ou mais e a taxa neutra de 4,5% a 5%. Portanto, a política monetária está super contracionista. Nesse sentido, não faz mais não tem mais razão de ser o Banco Central continuar incrementando a Selic, porque o que ele poderia fazer para controlar a inflação já está feito. Agora, a tarefa principal vem do lado fiscal. Evitar as bombas armadas, evitar as estrepulias do Congresso, né? Que agora parece ter tido um rompante fiscalista na reação ao IOF, mas eu não acredito nada nessa profissão de fé.
Perfeito. Saltou, inclusive, já que você levantou essa polêmica, a gente falou muito sobre IOF, um novelão. A gente falou que é novelão mexicano porque tem briga, tem um falando mal do outro, e aí agora tem ultimatos. Então Traição. a gente tem 10 dias. Então a gente tem 10 dias para que o governo volte atrás, senão o PDL vai ser pautado, segundo o presidente da Câmara dos deputados Hugo Mota. Então a gente pode ver, por exemplo, a medida cair. Isso pode ser um empecilho para este ano, porque são 20 bilhões que estão na conta do governo que a gente está contando para o orçamento em 2025. Olha, primeiro é preciso dizer o seguinte, o ministro Fernando Haddad, ele tem lutado quase que sozinho para conseguir fazer alguma coisa de relevante para conseguir sustentar esse equilíbrio fiscal, buscar as metas, etc. Tomou uma decisão que pode até se questionar a sua validade, o impacto vai ter no custo do crédito, e vai ter um impacto grande, né, no custo do crédito, mas essa reação do Congresso me parece um disparate, para dizer o mínimo, porque, de repente, então, não, a medida do IOF o governo não tem direito de fazer. Bom, está escrito na Constituição que as alíquotas do IOF são uma prerrogativa do Executivo. Ele pode aumentar ou diminuir quando ele achar que deve fazer isso. Cabe discutir os efeitos econômicos, se foi correto, se não foi, se havia outras possibilidades, etc. A questão que eu coloco para o Congresso é o seguinte, tudo bem, você vai sustar o decreto, né, por meio de um projeto de decreto legislativo, e coloca o que no lugar? Porque o Congresso nunca tem disposição para cortar gasto, ao contrário. Veja o que eles fizeram com as emendas parlamentares. Eles aumentaram as emendas parlamentares para 50,4 bilhões de reais. E esse volume vai ser corrigido pelo teto de gastos, pela mesma correção do teto, ad eterno. Então, isso é que está espremendo o orçamento. Se eles querem ajudar o Haddad, eles deviam pôr a mão na consciência e cortar as emendas, né? Perfeito. É um dos destaques dessa nossa semana. Desde sexta-feira passada, muita discussão entre Congresso, entre o setor privado, entre o governo. O que fazer com as contas públicas? Será que o IOF é o melhor caminho? Se tirar o IOF, vai entrar o quê no lugar para equilibrar essas contas até o final do ano? E, claro, a gente pode ver os efeitos com essa restrição ao crédito que o IOF também promove, para a economia nestes próximos trimestres. A gente já tem clareza, talvez, de que o caminho certo que a economia vai percorrer é para uma desaceleração forte no segundo semestre. Tem já muitas casas projetando. O primeiro trimestre vai ser forte, mas o segundo semestre é que vai reservar as principais desacelerações. Aí sim a gente vai ver o efeito dessa política de 14,75% de juros, dessa mudança no IOF e deste juro acumulado aí ao longo dos últimos anos, que está em 2 dígitos já há bastante tempo. A política monetária ela tem uma defasagem em relação à atividade. Então, nós já estamos com um ciclo de elevação do juro há algum tempo. E é difícil antever exatamente o momento em que isso vai acontecer. Eu mesmo, no final do ano passado, acho que nós até falamos sobre isso, eu achava que nesse primeiro trimestre a desaceleração já fosse se fazer presente, e não aconteceu. Agora, é uma questão de tempo. Provavelmente, nos próximos meses, essa desaceleração já vai acontecer. Isso deve colaborar também para a questão do Banco Central, porque ele vai ver as expectativas de inflação, principalmente para o ano que vem, um pouco menores. Tem a questão do preço dos alimentos, que eu acho que também vai ceder um pouco mais. Então, isso ajuda. Agora, não é que a gente torça para a desaceleração, é que a própria decisão do Banco Central de colocar o juro mais alto é porque a inflação estava pressionada e é um instrumento que ele tem à mão para fazer isso, na ausência de uma política fiscal mais dura, que pudesse compensar, eventualmente, essas altas de juros, né? Como você não tem uma política fiscal de superávit primário, por enquanto, então resta ao Banco Central fazer a sua lição de casa. E a lição de casa dele, infelizmente, é dolorosa, que é esse juro bastante elevado, que prejudica o investimento, que acaba levando a uma queda da atividade, né? Então, a economia tem essa coisa quase que endógena, circular, de uma coisa afetar a outra e a segunda afetar a primeira de novo. O grande desafio que a gente tem para frente é como sair desse círculo vicioso, em que a gente cresce um pouquinho, aí o Banco Central já vem e precisa aumentar o juro, senão a inflação explode. Para sair disso, só com investimento, aumento das exportações líquidas, aumento da produtividade, investimento em educação, uma série de coisas que vão demorar tempo para acontecer, né? Para a gente fazer um resumão, para quem pegou a conversa na metade, o Salto, e aí eu já me despeço de você em seguida. Publicação
que gera otimismo, gera talvez preocupação, publicação dentro das expectativas. Como é que você faz a leitura geral desse PIB? Qual que é a categorização que a gente poderia dar para a publicação deste primeiro trimestre? Eu acho que é um resultado muito positivo. Nós tivemos o primeiro biênio do governo Lula com um crescimento acumulado de quase 7%. Agora, nesse terceiro ano, 2025, o primeiro trimestre vem com um crescimento de quase 1,5%, né? 1,4%. A abertura também é positiva. Do lado da oferta, me preocupa a questão da indústria, né? Porque o desempenho da indústria precisa se recuperar para que a gente consiga ter geração de empregos de melhor qualidade, que são onde os melhores salários também estão. E do lado da demanda, o consumo forte ainda e o investimento, né? O destaque para a formação bruta de capital fixo. Melhor resultado aí trimestral dessas últimas publicações que nós trouxemos aqui, mais de 3% de crescimento de alta para a formação bruta de capital fixo, que é todo o investimento brasileiro. Felipe Salto, obrigado por estar aqui conosco, sempre um prazer recebê-lo no nosso estúdio, ainda mais em dia de divulgação tão importante assim, e desejo uma ótima sexta-feira e um bom trabalho a você. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradecido.